Boa tarde a todos. Eu vou colocar a pauta para vocês copiarem enquanto eu coloco a pauta aqui para os alunos presenciais, tá? Já volto aqui. Professor. Oi. Eu posso ver. Começou. Só uma informação, nós vamos uma pauta que é dia 5 de março, né? Sim. Exato. Eu vou colocar todas as páginas referentes ao capítulo 3, porque hoje eu vou retomar, tá? Vou retomar para corrigir tudo e depois vocês vão começar conteúdo novo. Tem quem vamos falar. Pronto, mas o que é? Não tem não. Oi, pode falar. Aí tem um ano novo. Eu sei. Eu só vou comer aqui para poder. Quem aceitar os outros alunos que estão na sala, daí a gente conversa. Ou está precisando. Não pode estar circulando, né? Esse é o problema. Você não enxerga. Mas é só isso que é para copiar, depois eu nem vou usar o quadro. Só isso. Ô, professora, sabe a sua fita? Ele soltou toda a fita. Tem um nome. Poxa, esse fone. Eita! Tem um aluno novo daqui da sala. Seu nome? Wendel. Seja bem-vindo. Posso tirar, professora? Oi? Posso tirar? Não, deixa eu por cópia na apostila. Não, é que professora, ele precisa de cópia. Posso tirar? Não, deixa eu ir lá ver. É porque eu vou copiar, né? Não, eu estudo meu caderno. Mas você começou? Por quê? Copiar? Não tá na pauta, não. Mas esse é escola, sabe? Não. Como? Pode ir lá, você tem apostila? Vai responder. Tem alguém que não tenha feito? Eu. O quê? Os exercícios. Quais? É que precisa da apostila. Eu não terminei de fazer a tarefa. Eu também não. Eu posso ir, posso ir, professora? Você vai jogar? Não, eu não sou a que eu pedi. Vocês estão demais, Deus o livre. Não, tá pra cá. Ah, esse.
Pode fizer. Tá vendo? Daí tem aluno aqui na sala que fala que dói a cabeça. Não sei por quê. Eu tenho uma dúvida. Porque realmente eu fico com dor. Tem hora que eu acho que eu tenho também, viu? Socorro. Mas é porque eu estava usando aquele fone que abafa muito barulho, aí eu não escuto, aí eu começo a gritar. Quem passou sobre vai ficar mesmo 2 dias, tá? Olha, 2 dias sabe tanta coisa. Não, eu tô lá procurando, eu tô sabendo já. Nossa, ô professora, tá com Oi. pouco aluno hoje, né? Sim. Na sua aula. Uhum. Eu já vou fazer a chamada. Copiem aí a pauta rapidão para a gente começar. Por favor. É 60, 63? Uhum. Gente, isso parece um primo. Quem será o grilo aqui, ó? O grilo aqui, ó. Olha, parece um grilo quando você vai no parque. Ai, que você lançou uma mosca. Não, o bichinho vai vir aqui na minha mão, eu tô com susto. Ele ficou escondido, ó. O bicho foi na sua cabeça aqui. Chega de conversa. Nós trocamos palavras. Cara, Oi. tem problema se eu trocar o seu horário, ó, da terça-feira? Ao invés de você vir, você dá só as 2 últimas Sim. na terça-feira. Uhum. Aí você daria o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Aí na sexta-feira você só daria os 2 primeiros tempos. Ficaria ali os 2 últimos tempos. Tem problema se fizer isso? Trocar o horário da sexta? Isso. Não, não tem problema. Aí, O dia que eu em vez- tenho que vir, não tem problema, não. Sem problema? Não. Aí você sai mais cedo na sexta. Uhum. Ok? Posso Pode trocar, ser, então, aham. né? Já volto, rapidão. Oi, não, eu tô falando, Estou com fome. Sério? Mas Todos copiaram a pauta? Sim, pro. Nossa, deixa eu diminuir um pouquinho o volume que tá bem. Aí você bota aí do lado aí. Aí você não come a mesa logo. Aí você, se eu virar,
Chega. Depois deixa vermelho, não sabe. Depois deixa vermelho, não sabe. Posso começar? Vocês online já terminaram? Sim, professora. Tá, então vamos começar. Primeiro, antes de começar a corrigir, eu vou fazer a chamada. Prof, coloca a pauta, tô terminando. Mas eu perguntei, vocês falaram que poderia, eu vou colocar no... Ai, como que é o nome? Chat. Vou colocar aqui no chat, tá? Uhum. Professora, mas não era assim. Tá respondido? Tá. Eu preciso do silêncio de vocês. Vocês conversaram bastante na hora do intervalo. Agora chega. Elas não. Tá todo mundo conversando. Ana Beatriz. Chamada Ana Beatriz. Ana Lídia. Arthur Araújo. Arthur Vinícius. Presente. Beatriz Cristina. Presente. Obrigada. Davi. Enzo. Isabela. Lourenço. Oi? Prof, Lucas Ribeiro. me chamou? Oi, pode falar. Me chamou? Não entendi. Me chamou, prof? Como que é seu nome? João Matheus. Ah, eu já coloquei presença. Ah, tá. Lucas Eduardo. Maria Eduarda. Sartori. Maria Eduarda Rocha. Maria Fernanda da Manhã. Marlos. Marlos? Tem que ter Marlos? Ele não está online. Miguel Vinícius. Stephanie. Presente. Presente, professora. A senhora viu? Eu já ouvi. Hã? Então, eu vou começar a correção de exercício. Ah, é o Wendel, né? Deixa eu colocar aqui. Wendel de quê?
Então, agora silêncio. Para os alunos que estão aqui, primeiro dia de aula presencial, né? O Lucas e ele, o seu segundo, né? Mas comigo é a primeira aula, né? Língua portuguesa. Então, na semana passada, eu trabalhei com os alunos, nós falamos a respeito do gênero fábula, né? O gênero fábula tem uma particularidade, apesar de ser texto narrativo, uma particularidade de trabalhar com personagens que apresentam características humanas e são seres inanimados. Isso. Então, esse recurso utilizado no texto, colocando personagens com características humanas, por serem personagens, logo eles vão ter características humanas. Ele é chamado de personificação. Um exemplo de personificação, não sei, o desenho animado ele é personificação, porque geralmente ele trabalha com personagens que são animais ou objetos, vai depender da questão da personificação nos desenhos animados, tá? Outra coisa, eu ia dar um exemplo para vocês que o Monteiro Lobato trabalha bastante essa questão. No Sítio do Pica-Pau Amarelo, por exemplo, tem dois personagens, trabalhava, morreu. Dois personagens que são bem conhecidos no sítio, Emília e o Visconde de Sabugosa. O Visconde de Sabugosa, ele é, na verdade, uma espiga de milho. E ele que fala, a Emília é uma boneca, só um pouquinho, silêncio, é uma boneca de pano, e ela, se vocês forem comparar com os outros personagens, é a mais esperta. Sim. E esse é um compromisso que é uma falta de compromisso, na verdade, que os personagens, por serem inanimados, com características humanas, faz com que não tenha compromisso de se falar qualquer coisa, não tem como você sofrer qualquer tipo de punição, de repressão, por falar o que pensa. Afinal, ele não existe, né? Ele não é um cidadão como o ser humano, né? Como outras pessoas. Então, só um pouquinho, eu tô falando. Então, isso daí seria o compromisso que o autor traz, a falta de compromisso de colocar características humanas nesses personagens e poder falar o que quiser, como a Emília, pode falar. A gente fala, por exemplo, o exemplo da Mônica. O nome dela é o mesmo nome da filha da pessoa que criou. Existem também personagens inanimados, mas tem características de pessoas reais de poucos nomes. É verdade. Sim, o desenho animado, eles são seres inanimados que têm características de pessoas, né? Eles falam. Mas o que eu falo em relação a Emília é porque ela era uma boneca, se comparada aos outros personagens, muito esperta, muito inteligente, e ela falava pelos cotovelos. Ela falava o que ela pensava. Eu falo pelos cotovelos nessa questão de falar o que pensava. E é uma forma de falar sem se isentando daquilo que se fala, sem ter aquele compromisso do que se diz, porque aquele ser, resumindo, não existe. Né? E aqui na fábula, trabalhando a fábula com vocês, e inclusive teve aluno que escreveu o texto, eu leu para mim, na verdade, que tinha uma parte da reescrita que aparece em um dos exercícios. Por quê? Aqui nós temos o vento e o sol, o Bóreas e o sol. Então, são seres inanimados também, e tem características humanas, né? Então, qual que é a ideia da fábula? Colocar características negativas, inclusive, como forma de criticar a sociedade, porque nós todos temos defeitos. Além de termos defeitos, nós temos qualidades. Então, esses defeitos é uma forma de questionar as nossas atitudes. Então, quando eu dei exemplo aqui na sala da cigarra e a formiga, uma tinha uma característica de ser a preguiçosa da história, e a outra, a invejosa.
Por outro lado, uma era trabalhadora, né? Ela era ali, e a outra não. A outra só queria vida boa na visão da formiga. E eu demonstrei com exemplos de textos que eu já tinha lido, já tinha trabalhado, inclusive, em sala, em que, dependendo do ponto de vista de quem escreve, trouxe o quê? A formiga solidária, né? E a formiga má, que seria a vingativa, que seria da história original. Eu até trouxe o exemplo, que eu falei que era o exemplo, a minha mãe sempre falava isso, que quem não trabalha não é digno de comer. Eu até comentei com ela em casa, e ela falou, isso não é digno de comer. Nossa. Sim. Aí, ela falou, isso daí é bíblico. Ela falou, não sei, mas tudo bem. Mas nessa ideia de quem não trabalha não é digno de comer, lembra o quê? A fábula de Esopo e La Fontaine, né? Porque quando chegou o inverno, a cigarra foi atrás da formiga, porque ela não tinha abrigo, não tinha o que comer, e ela foi pedir abrigo à formiga, e a formiga falou, não, enquanto eu estava trabalhando, você estava cantando, então vai dançar. Então, era isso que ela falava. Então, traz essa ideia de quem não trabalha não é digno de comer. Já Monteiro Lobato, em A Cigarra, a Formiga Boa, qual que é a leitura que ele faz, a moral da história? Que as cigarras são os artistas da humanidade. Elas alegram o nosso dia. Nós precisamos de entretenimento. Sabe, nos bares, né, tem aqui as pessoas que chegam cansadas, trabalhando, eles vão pro bar, né, ficar relaxadas e tal. Se não existissem essas pessoas, as pessoas que trabalham iam ficar muito sentadas e não iam fazer nada. Sim, então quer dizer o quê? Que cada um para existir aquele equilíbrio, né? O que seríamos de nós se não tivesse essas pessoas que estão não só artista. Já pensou da nossa sociedade? Vamos pensar que nós estamos em uma pandemia. Aí tem a questão do que é essencial e do que não é. O que é essencial é a comida, né? Mas imagine os cientistas que se eles não existissem. Então, nós estamos no meio de uma pandemia. O que seríamos de nós sem os profissionais de saúde? O que seríamos de nós sem os profissionais que estão nas ruas fazendo, como que eu posso dizer, os caminhoneiros que levam as comidas para os diversos pontos do país. Então, um trabalho precisa do outro, né? Ninguém faz nada sozinho. A gente precisa de uma equipe, e pensar um no outro. Tipo, a formiga não pensou na cigarra. E a cigarra, será que pensou na formiga? Tá? Então, vai depender do ponto de vista de cada um que escreve. Então, aqui no texto, vamos começar já pela correção. Lá na número 4. Após a experiência compartilhada pela leitura, comente suas impressões sobre os textos com seu parceiro de leitura. Letra A. Na sua opinião, qual das versões da fábula sobre o vento e o sol é mais interessante? Eu vou ler o texto, como ele é curto. Não tem problema. O vento e o sol. O vento e o sol discutiam quem era mais forte. Ficou estabelecido que ganharia quem conseguisse arrancar o casaco de um viajante. O vento pôs-se a soprar, e como o homem segurava o casaco com força, redobrou os ataques. Teso de frio, o viajante vestiu outro casaco, de modo que o vento, desencorajado, desistiu. O sol brilhou moderadamente e o homem tirou um dos casacos. O sol lançou, então, seus raios mais fortes, e assim, sem suportar o calor, o viajante tirou toda a roupa e se jogou no rio. Conseguirás o que queres pela persuasão, não pela violência. Então, o que vocês entendem sobre essa moral da história? Não a história. O que vocês entendem por essa frase? Conseguirás, por esse período, conseguirás o que queres pela persuasão, não pela violência. Pode falar, Stephanie. Que o vento
pra mim, sobre a história, tipo, essa frase relacionada à história, porque o vento, ele foi com toda a violência, assim, soprando, e o sol tá, tipo, ele só foi com seus raios, mas sobre a frase, né, eu entendo que, tipo, não precisa de violência, você pode sim ganhar, tipo, só fazendo, e não precisa de violência. Pelo argumento. A persuasão seria o convencimento, o argumento que a pessoa utiliza para ganhar uma causa na justiça. As pessoas não ficam brigando, não ficam soco, chute, elas vencem por argumentos. Sim, por argumento. Olha só o que a Stephanie acabou de falar aqui, que eu vou compartilhar com vocês. Ela deu como exemplo a justiça. A justiça, ela usa o quê? A lei, né? Ela usa a lei, argumentos diante daquela lei para ganhar uma causa. Ela não precisa da violência para ela ganhar aquela causa. Então, quando tem essa moral da história, conseguirás o que queres pela persuasão, não pela violência, a persuasão traz essa ideia de convencer aquilo, de que aquilo é certo, o convencimento daquilo como certo. E não pela violência. Você não vai usar a força física para ganhar uma batalha. Você vai usar o quê? A sua capacidade intelectual, a sua capacidade de persuadir, de convencer sobre determinada situação. Muito interessante a leitura da Stephanie, que ela falou, ela fez uma relação de uma fábula, que é um texto fictício, com uma situação real, que é o tribunal, né? A justiça. Pode falar. Então, professora, porque, por exemplo, se você tá, tipo, argumentando com uma pessoa e você, tipo, bate nela, já suja pro seu lado porque você tá errado de bater nela, né? Sim, com certeza. Mudou porque o outro isola muito o som, eu não consigo escutar vocês e aí me atrapalha. Só que esse aqui é ruim, que ele não para na minha orelha, toda hora fica caindo. Deixa eu ler o restante aqui, depois a gente continua, tá? Bóreas e o Sol. Bóreas e o Sol competiam sobre a força deles. Pareceu-lhes bom indicar a vitória para aquele que despisse um homem viajante. Veemência. E como o homem segurasse a roupa, mais ele se impôs. O homem oprimido ainda mais pelo frio pegou uma roupa mais quente, até que Bóreas recuou e passou para o sol. Esse então brilhou primeiro moderadamente, quando o homem retirou o peso das vestes. Com mais veemência, o sol aumentou o calor até que, não podendo mais suportar o ardor, o homem se despiu e foi tomar um banho em um rio que lá corria. A fábula mostra que muitas vezes persuadir é mais efetivo que brigar. A fábula também volta na mesma situação, que a persuasão é melhor do que a violência, do que a briga. Então, qual é a opinião de vocês em relação à versão das fábulas? Qual é mais interessante, a primeira ou a segunda? A segunda. A primeira. A primeira? A segunda, pode falar. A primeira. Ela é de baixo, né? Nas fábulas 3 lá, aqui. Aí coloquei, ela é mais complexa. Aí eu coloquei depois, mais interessante e um pouco mais realista. Então, ela não seria mais complexa, seria o contrário. Pode. Ela seria mais completa. Pode falar, eu Stephanie. coloquei que, tipo, a primeira, né? Porque eu coloquei que ela, tipo, ela é mais legível por causa das palavras. Porque na segunda, tipo, eu coloquei legível no sentido que a segunda tem palavras difíceis. Que às vezes a gente não entende. Eu coloquei Bóreas e o Sol. Aí o meu segundo argumento foi que é mais rápida de ler, né? E a terceira pela ilustração ali do vento e do sol. Legal. Então, letra A, na sua opinião, qual das versões da fábula sobre o vento
e o Sol é mais interessante. Isso daí é pessoal, tá? Vocês podem falar o primeiro ou o segundo, tanto faz. Pode falar. Eu coloquei o Adentro do Sol, segundo. Eu coloquei assim, porque tem mais detalhes sobre o texto, fala mais melhor. E eu também fez muito mais sentido. E também é mais realista. Sim, porque a partir do momento que o Sol vai lá e traz mais força, né? Mais calor, o que o homem faz? Ele tira o casaco. Quer dizer, ele tira o casaco, porque ele estava com frio por conta do vento, né? Ele vai tirando o casaco. Quando ele vê que ele não aguenta de tanto calor, o que ele faz? Ele vai tomar banho. Então, ele foi se refrescar, né? Nossa, o professor, então, o Sol tá fazendo esse desafio com o vento até hoje, porque às vezes tá tão calor que... Sim, com certeza. Tá, então, letra B. Anote os 3 argumentos que justifiquem sua resposta. Então, vocês vão pontuar. A Maria Eduarda, ela falou a questão da ilustração, ela falou do próprio texto, que trouxe mais realismo. Então, seriam argumentos. Mais detalhes. O Enzo, coloca aí nas questões aí, na primeira, letra B. Na letra B, o primeiro argumento. Coloquem aí. Mais ilustrativo, texto 2, né? Ele é mais ilustrativo. Não precisa. Se vocês fizeram, pode deixar o que vocês fizeram, tá? É só para ele colocar. Coloca aí quem não fez. Você não fez, pode colocar. Ah, tá. Então, ele é mais ilustrativo. O que mais vocês podem colocar aqui para me ajudar nas respostas? Ele é mais completo. Coloca no outro na outra linha lá embaixo. Só isso, mais ilustrativo. Aí embaixo você coloca, ele é mais realista. Realista e por fim interessante. Ele é mais realista, porque vocês viram, né? O homem ficou com frio, ele foi lá, tomou banho no rio e tal. E o outro é mais... Pode colocar mais interessante aí no final. Tá bom. Interessante. Número 5. Hã? Professora, a gente ia terminar que eu tive que fazer tudo, tive que colar de novo, fazer de novo a pausa, mas a gente já fez. Deixa eu colocar aqui, eu vou pesquisar para vocês o que é Bóreas. Vocês tinham perguntado para mim, né? É o nome desse, por favor. Sim, mas não foi à toa a escolha desse nome. Acho que tem alguma coisa. Bóreas. Coloquem aí na número 5. Quem que é Bóreas? É uma figura da mitologia grega. É uma figura da mitologia grega. 5. As perguntas nada a ver. É uma figura da mitologia grega. Página 54. É. Sim. Número 5. É uma figura da mitologia grega. É o vento do norte que trazia o inverno. Professora, É o vento... É a mesma resposta? É o vento do norte... Só um pouquinho, Stephanie. É o vento do norte que trazia o inverno. Posso? É uma figura da mitologia grega. Uma espanhola, uma mexicana e grega. É uma figura da mitologia grega. Que o vento do norte trazia o inverno.
tá? Tá, Então é professora, isso. eu posso falar minhas 5? Pode. Eu coloquei bem assim, ó. Não, pois o vento tem o mesmo sentido de boras, então não é tão necessário. Sim, é o nome, na verdade, em vez de colocar o vento, colocou bóreas, que é a mesma coisa. Eu só estou falando que é bóreas para vocês entenderem. Eu não peguei a última parte. Coloca bóreas é uma figura da mitologia grega, que é o vento que traz o inverno. Tem um porquê desse ter colocado nome diferenciado. Eles queriam diferenciar, né? E filosofar. Mostrar mais conhecimento, né? Porque a partir do momento que colocam um nome da mitologia, mostra que a pessoa não colocou aquele nome à toa, mostrou conhecimento. A gente mais curiosidade, sozinha. É uma figura da mitologia grega. Copiou já tudo? Ou ainda está faltando? Que é o vento do norte, que trazia o inverno. Então, eu era primeiro esse texto e essa série aqui, só que aí eu pulei ela assim, para mim continuar fazendo que antes eu fazia, Tá. aí eu acabei esquecendo. Beleza. Posso continuar? Na número 7, eu vou falar 2 falas que vocês podem colocar no balão aqui. Ó, nesse balão, entre. Nesses balões aqui, tá? Um que represente a fala do vento e o outro que represente a fala do sol. Coloquem assim. Sei como decidir o nosso caso. Sim, no verde coloquem aí. Não precisa o travessão porque já é um balão, né? Sei como decidir o nosso caso. Esse é o Paulo. Uhum. Qual seria a escolha deles? O que era para eles fazerem? Para eles tentarem, quem conseguia tirar a roupa do viajante. Ou viajante. Isso. Agora coloquem o outro. Você começa. Tá bom, essa fala aí. Não vou colocar o texto inteiro, né? Aí coloquem no próximo. Você começa. Professora, mas só uma pergunta da 7. É da, tipo, pode colocar as frases as 2 que a gente criou? Pode. É Tá. só para quem não fez. Tá. Eu coloquei bem assim, ó. A primeira, verde, assim, ó. Vamos fazer uma aposta, falou o vento. E a segunda é, vamos mais qual? Perguntou o sol. Tá, então não precisa colocar o vento e o sol. Tira essa parte, porque senão não fica o texto balão, né? O balão não tem a fala deles. Aí só faz uma seta, escreve lá sol e o vento para saber. Mas não precisa colocar tudo não, tá? Na número 57, eu quero que vocês grifem no texto a corrida. Finalmente é dada a partida. Grifem aí, finalmente é dada a partida. Aonde, professora? No texto, página 57, está na linha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na linha 9, 1, 2, 3, 4. No quarto parágrafo. Ok. Contem aí. Linha 9, quantas linhas ali? Você já copiou? Finalmente Só um pouquinho. Até quando é para grifar? Vai até onde mesmo? Deixa eu olhar aqui, que eu já esqueci. Até o lugar. Finalmente,
Grifado finalmente é dada a partida, mas a lebre nem sai do lugar. Quarto parágrafo, linha 9 do texto. Ô, professora, era para fazer o texto da 9, 8? linha 9, 4 parágrafos. Ô, professora, era para fazer o texto da página 56? É para grifar na página 57, é para grifar. Finalmente Não, sim, é dada a partida, mas a lebre nem sai do lugar. Não, sim, eu sei, mas eu tô falando da página 56. Era para fazer o texto? Não, isso daí eu não vou fazer com vocês, né? Vocês que tem que fazer e mandar para mim. Ah, tá. Eu fiz, eu vou E mandar pra vocês senhora. vão fazer o texto porque vai ter atividade avaliativa e vocês já vão produzir. Eu fiz já. Página 59. Tá. Página 59, questão número 9. Enzo, coloca lá na página 59. Com base no... Página 59. Com base no texto... Não, é só para você virar a página. Pega essa aqui. 59. Isso. Número 9. Com base no texto, a corrida da tartaruga, percebe-se que a lebre é. Como que a lebre ela é? Ela é mal-humorada, persistente, esperta ou vaidosa? Vaidosa. Vaidosa. A leitura da fábula, o que seria vaidosa? Como que é uma pessoa vaidosa? Que fica se gabando. Ai, porque eu sei fazer isso, porque eu sei fazer aquilo. Sabe? Que fica assim. A vaidade, amor próprio. A vaidade não é só em questão do aspecto físico, tá? O fato não é só o aspecto físico. Da aparência. Então, é vaidosa, número 9. Número 10. A leitura da fábula A Lebre e a Tartaruga permite concluir que a lebre conhecia bem a constância da tartaruga, a tartaruga conseguiu enganar a lebre era preguiçosa, a tartaruga sabia que a lebre se descuidaria da corrida por ser vaidosa. A última. Então, o problema dessa fábula foi a vaidade da lebre. Mas, professora, se ela ele não fosse tão vaidosa... E ela subestimou a tartaruga, né? Então, é o último item que vocês têm que marcar X. Número 11. No texto, a corrida da tartaruga, lemos. Finalmente é dada a partida, mas a lebre nem sai do lugar. Já foi sublinhado no texto que eu pedi para vocês sublinharem. B. Por que essa frase começa com finalmente? Porque talvez estivesse demorando muito para começar. Porque talvez estivesse demorando muito para começar. Coloca aí. Talvez tenha demorado muito para começar. Eu coloquei bem assim, ó. Pois demorou o começo da partida. Não faz sentido. Porque a tartaruga, ela é lenta até ela chegar no lugar. Mas o problema não foi a lentidão da tartaruga, foi a vaidade da lebre. Não, eu tô falando até finalmente. Aham. Eu falo disso. Mas você imagina a demora que foi para a outra ganhar. Então, é o tal, né? Devagar, como que é? Quem tem pressa com cru? Para começar, né? Não, porque talvez tenha demorado para começar, né? Para acabar. Se finalmente. É dada a partida, ela saiu dali. Letra C. O sentido da frase não permaneceria o mesmo se o fabulista tivesse escrito. Finalmente é dada a partida. Mas a lebre não sai do lugar. O não quer dizer o quê? Que ela está parada, ela não vai sair daquele local. Eu coloquei assim, enquanto ela não sabe, né? Professora, eu falei assim, ó. Não estou escutando. Ó, na letra B da número 11,
está dizendo o seguinte, que talvez tenha demorado muito para começar, né? Para chegar até o ponto da partida até a chegada, né? Porque não é uma corrida? Não começa pela partida para depois aparecer a chegada? Então, tenha demorado muito por Professora, conta da tartaruga ser lenta. Fala. qual é a resposta da C? Assim, eu não falei ainda. Você sabe explicar por que justifique? Olha só. Eu vou falar. O não é uma negação. Então, quer dizer o quê? Que ela não saiu do lugar. Então, eu escrevo aí. O não é uma negação. O não é uma negação. Quer dizer o quê? Que ela não saiu do lugar. Ela não se moveu, né? E o nem É uma julgação. Gente, só um pouquinho, eu não consigo entender. Fala de novo, porque eu não escuto o que vocês falam. Vocês falam cortando. Não é o não, é uma julgação. O que mais? Negação. Sim, o que Professora, mais? pode repetir a C, por favor? Ó, o não é uma negação. Quer dizer que o quê? Que ela não saiu do lugar. Professora, Fala. então, eu estou falando que eu coloquei o que você tinha falado naquela outro dia. Eu coloquei porque o nem, Beleza. nosso nem, o não, perde a contradição. Sim. Quando se troca nem pelo não, esse efeito contraditório desaparece, tá? Porque o nem, ele não quer dizer negação. Quer dizer o quê? Que ela nem conseguiu sair de lá. Ela poderia sair. Dá essa ideia, o nem. De que ela poderia ter saído, mas ela não tinha saído ainda. Quer dizer que ela vai sair, uma hora ela vai sair. Agora, o não, quer dizer o quê? Que ela não vai sair. Então, aqui, quando ocorre a troca do nem pelo não, perde a contradição, tá? Então, coloque aí no final. Termina aí com ponto e escreve assim. Quando se troca, ponto, quando se troca. Sim. Ou não é uma negação. E nem. Professora, Deixa eu depois falar de disso daqui, que senão vai ficar sem negação é o sentido. quê? Quando se troca o nem, ponto. Coloca ponto e escreve. Quando se troca o nem pelo não, fala. O depois da negação é o quê? Ponto, é para colocar ponto final. Onde vocês estão? Nascer. Você não está perguntando quando termina a negação, o que é para escrever? Sim. Coloca ponto, aí continua. Não, eu não terminei ainda. Quando se troca o nem pelo não, desaparece a contradição. Quando se troca o nem pelo não, desaparece a contradição. Enzo, escreveu? Deixa eu falar com ele, que senão ele não... Quando se troca o nem pelo não, desaparece a contradição. Quando se troca o nem pelo não, desaparece a contradição. Número 12. O termo nenhum. Hã?
Desaparece. A conversão. Conversão. Eu tenho meio que uma teoria. Assim, quando o nem, o não é uma negação. E o nem é uma conclusão. Eles concluíram que ela. Não tinha saído dali ainda, mas ela poderia sair. É isso. Agora, quando fala não saiu, ele quer dizer que ele não vai sair mesmo. Agora, o nem não. Tá? Ainda tem uma chance de sair. Tem uma chance de sair. Pode demorar, mas sai. Número 12. O termo nenhum aparece 2 vezes na fábula. A corrida da tartaruga na linha 1, primeiro parágrafo. E na linha 4, segundo parágrafo. A palavra nenhum em cada situação se refere a 2 vocábulos. Na primeira linha, vocês vão escrever nenhum se refere à expressão todos os bichos. Nenhum se refere a todos os bichos. Número 12. Nenhum se refere a todos os bichos. Isso que você falou pra gente aquela hora. Sim. E o segundo nenhum se refere apenas aos bichos mencionados no texto. Nenhum se refere a todos os bichos. Não, primeiro. Nenhum se refere a todos os bichos. A todos os bichos. E o segundo nenhum se refere apenas aos bichos citados no texto. Sim, os bichos que foram citados no texto são gato do mato, esquilo, topeira, doninha, rato, javali. Prof, qual é o segundo? Se refere apenas aos bichos citados no texto. O citado no texto é meio que ele não é uma abreviação pra gente não precisa escrever todos os bichos. Número 13, página 60. Só um pouquinho, eu já volto. O segundo nenhum tem um H. NH. Não é igual? Você está corrigindo? Certeza? Vou desenhar aqui, ó, a parte aqui. Nenhum. Você vai no banheiro e chegar rapidinho? E o segundo nenhum. Entendeu? Você não vai chegar rapidinho. Não poderia perder a piada. E nenhum se refere aos bichos mencionados. Aos bichos mencionados no texto. Também vou falar de mais docinha. Agora vamos lá na número 13, questão número 13, página 60, na partinha azul aqui do quadro. Nós temos o quadro aqui. Aqui, vocês vão detalhar o que corresponde a cada item relacionado à fábula. A corrida da tartaruga e a lebre e a tartaruga. Quais foram os personagens que apareceram no texto em A Corrida da Tartaruga? Coloquem aí a tartaruga e a lebre.
A tartaruga e lebre. Professora, não tem que ser Oi. a lebre, a tartaruga. Ó, na corrida da tartaruga aparece a lebre, tartaruga, gato do mato, esquilo, topeira, donina, rato e Dorima. javali. E na lebre a tartaruga e a raposa. Tá, mas são os principais, né? São os personagens principais. Ó, coloca assim, a corrida da tartaruga. Tartaruga e lebre. A lebre e a tartaruga, coloquem tartaruga, lebre e raposa. Então, no segundo quadro, vocês vão repetir tartaruga e lebre e vão acrescentar a raposa. Na corrida da tartaruga, vocês só vão colocar os dois personagens, a tartaruga e lebre. Eles só são mencionados, eles não participam totalmente da história. No primeiro quadro aqui, você vai colocar lebre e tartaruga. Aqui você vai colocar lebre, tartaruga e raposa. Pode até ter um juiz, aqui a raposa também, mas não falou. Características mais marcantes dos principais personagens. Como que a tartaruga foi? Não, a tartaruga foi persistente. E a lebre foi vaidosa. A tartaruga, coloquem aí. Pode ser persistente, mas coloquem aí educada. Professor, eu coloquei educada e a lebre é vaidosa. Tartaruga educada, lebre vaidosa. Escrevam aí. Prof, eu coloquei, ó, o primeiro eu coloquei a lebre, a que se gaba, aí a tartaruga é educada, e a segunda, a lebre que se acha melhor, tartaruga, a vaidosa. Tá. Coloquem aí. Tartaruga educada, colocou, Enzo? Enzo, colocou a tartaruga educada? A tartaruga educada? No primeiro. Tartaruga educada e lebre vaidosa. No versão tartaruga, elas são educadas. Sim. No texto, a corrida da tartaruga. A tartaruga é educada e a lebre vaidosa. No segundo texto, como que vocês consideram? Eu acho que a tartaruga também é educada e a lebre também é Confiante. A tartaruga é confiante no segundo texto. No segundo texto, agora aqui. Coloca aí, tartaruga confiante e lebre arrogante. Tartaruga confiante e lebre arrogante. Sim, foi a arrogância dela que fez com que ela perdesse a corrida. E a tartaruga, mesmo sendo mais lenta, ela teve confiança nela. A lebre, ela é arrogante, a tartaruga é confiante. Que não aparece, não. Mas se for causa é justo, então. Pode ser. Que desenho é esse? É jogo. Professora, eu coloquei. Eu sei qual é o nome do jogo. Comparando o jogo. Só um pouquinho. Agora coloquem aí o cenário. O cenário da corrida da tartaruga, que é o primeiro quadro. Prof, eu coloquei, não especifica. Tá, mas onde que vivem os bichos?
Na floresta, na mata. Professora, mas fala assim, ó. Fala assim, ó. Aqui, ó. Vou te mostrar. De todos os bichos que vivem no mato. Ah, tá. Então, mato, na mata, coloquem aí. O primeiro na mata, aqui na mata, e o segundo na floresta. O segundo é na floresta. No mato, na mata. Não escutei. Que segundo? Na lebre e a floresta, no segundo quadradinho. A lebre e a tartaruga. A tartaruga é confiante e a lebre é arrogante. Ah, tá. E a corrida da tartaruga, o cenário que acontece a história é na mata, e a lebre e a tartaruga é na floresta. Na número 14, tem para comparar as histórias. O enredo, a história da corrida da tartaruga, a lebre e a tartaruga. Qual foi a situação inicial da corrida da tartaruga? Situação inicial, 14. Página 60. Coloca aí no cenário. O cenário é na mata e na floresta. Ela sabe. Prof, situação inicial. A situação inicial, eu vou falar, não falei ainda não. A situação inicial é quando começou a história. Como que começou a história da corrida da tartaruga? Com a lebre não. Aí a lebre desafiando a tartaruga. Porque não é a lebre. Entre todos os bichos que vivem na mata, entre todos os bichos que vivem na mata, entre todos os bichos que vivem na mata, a lebre é a mais ligeira. A lebre é a mais ligeira. Entre todos os bichos que vivem na mata, somente, a lebre é a mais ligeira. Cortada na hora. Entre todos os bichos que vivem na mata, a lebre é a mais. Qual foi o conflito da corrida da tartaruga? Vamos fazer primeiro a corrida da tartaruga, depois nós vamos fazer a lebre e a tartaruga, tá? O conflito. Prof, O que ah, tá, não, nada. a lebre desafia para uma corrida todos os bichos. Prof, eu escrevi a lebre se acha melhor que a tartaruga. A lebre desafia todos os bichos. A lebre desafia todos os bichos. Essa computadora que eles colocam, mas é potente. Muito grande, eu compro tudo nos lados. Inclusive a tartaruga. Todos os bichos, inclusive a tartaruga. Isso. E ainda no texto fala assim, inclusive a educada e lerda tartaruga. Isso eu vou conversar pra ver se a educada A lebre desafia todos os bichos da mata, inclusive a tartaruga. A lebre desafiou uma corrida a todos os bichos, inclusive a tartaruga. Certo. Você falou que você não. Eu vou colocar só tartaruga, não a tartaruga educada, tá ok? Ah, já viu?
existe palavra que eu sou a tartaruga. Não, tio, vocês não estão educados comigo. Pior educado. Não, gente, eu Nada já pode ser mais educado. Fez o conflito, Enzo? Fez o conflito já? Principais ações decorrentes do conflito. A lebre nem sai do lugar. A lebre nem sai do lugar e dorme. Fala de novo. A lebre nem sai do lugar e dorme. Como ela sabia que ela ganharia, ela foi dormir, ela subestimou os bichos. Ela achou que se ela acordasse, era quando ela acordasse, A lebre nem sai do lugar e dorme. Só. Qual foi o desfecho ou situação ou solução do conflito? A vitória. A tartaruga segue em frente e vence a corrida. A tartaruga segue em frente e vence a corrida. Segue em frente e vence a corrida. Professor, não sei o que está acontecendo comigo, que agora a cada 3 palavras eu coloco uma vírgula. Eu nem espero mudar de assunto para colocar uma vírgula. Se é no WhatsApp, se você se falar no WhatsApp, eu vou colocar a cada 2 vírgulas, 3 vírgulas. Não. Final. Silêncio agora. Final. A lebre perde a corrida. Sim. A lebre perde a corrida para a tartaruga. Oi. Só uma pergunta assim. A tarefa era até a página 64 ou 63? Não, eu vou fazer toda a questão aqui, todo o material. Terminando isso aqui, a gente vai para o capítulo 2. Ah, tá, porque eu fiz até a 64, no caso 64. Tá, beleza. Uhum. Então, a lebre perde a corrida para a tartaruga, né? Qual que é a moral da história? 1 passo, 2 passos, as tartarugas da vida. Não olham para os lados, não olham para trás e não olham para a vida. E acabam ganhando a corrida. A moral da história tem que copiar tudo que está no final do texto em negrito, tá? Posso falar Negrito e itálico. a Então, eu vou digitar aqui. A da lebre e a tartaruga, próximo? Agora não, só um pouquinho. Só um pouquinho. Eu vou fazer aqui com o colega, depois eu já começo a fazer a lebre da tartaruga. Coloca aí um passo. Vou começar a continuar nesse link, nesse vídeo, no Twitch. A lebre perde a corrida para a tartaruga. Que isso? Eu gosto de ficar aqui, porque quando o ar bate na minha cara, minhas reuniões se não tem isso no Twitch. Para a tartaruga. Como nesse lado fecha. Sim. Sai esse bicho. Tem risada essa. Da vida. Agora vai. Um passo, 2 passos. Um passo, 2 passos. Um passo, 2 passos. Professora, eu vou melhorar um pouquinho o moral da história, vai ser assim, ó. Um passo, 2 passos. A tartaruga da vida.
Não olha pra trás, não olha pra vida. A moral da história é para copiar do jeito que está aqui. No texto, na página 57. 1 passo, 2 passos. Ô, professora, mas... Dois... Professora, eu errei nessa. É para porque copiar. Porque tava falando o que você entendeu de cada moral da história. Eu pensei que era tipo pra falar. Não, é para copiar. É para copiar. 1 passo, 2 passos, 2 pontos. As tartarugas da vida não olham para os lados. As tartarugas não olham da vida, não olham para os lados. Não olham para trás. As tartarugas da vida não olham para os lados, não olham para trás e acabam ganhando a corrida. Eu vou criar a vida. Não, a corrida. Nossa, eu vou apagar comigo. 1 passo, 2 passos. As tartarugas da vida não olham para os lados, não olham para trás e acabam ganhando a corrida. Agora você leva e aperta tudo. Aí você vai para o lado. Sério? Jura? 2 casos. A lebre e a tartaruga. Bora? Situação inicial. Eu vou fazer mais ou menos, tá? Não vou fazer do jeito que está aqui, não. A lebre se julga a mais rápida. A lebre se julga a mais rápida de todos. Pode fazer lá em cima agora, do lado. Situação inicial. A lebre se julga a mais rápida. Na página 60, pô. Na página 60, é a lebre e a tartaruga. A lebre se julga a mais rápida. A Maria parece meus gatos, bobajão. A minha boca parece... Caraca, professora, eu tenho só tenho 5 alunos. Sim. A lebre desafia todos os bichos e provoca a tartaruga. A lebre se julga a mais rápida. Já foi. Aí é o próximo. A lebre desafia todos os bichos e provoca a tartaruga. Não, o que quis dizer que as tartarugas da vida não olham para trás, não olham para lá? Não significa que elas andam assim sem olhar para lá. Significa que elas tiveram no pai, elas continuam sem prestar atenção. Vou para trás, vou para Não, frente. tipo assim, a tartaruga da vida não quer dizer a tartaruga, pode ser qualquer um de nós. Porque às vezes a gente se julga incapaz de fazer determinada coisa. Então a gente acaba colocando qualquer fator ali como obstáculo. Eu não vou fazer por conta disso. Eu não vou fazer porque fulano vai ser melhor que eu. E eu acabo me subestimando. Então a tartaruga, ela não se subestimou. E ela provou que ela era capaz. Entendeu? Aí, tipo assim, ela não olha, ai meu Deus, eu tenho que ir rápido para a tartaruga, para a leve para atrás de mim, eu tenho que ir rápido. Ou não, tipo assim, Vamos se iluminar muito. porque a leve está acordando, eu preciso ir bem rápido agora. Principais ações decorrentes do conflito a lebre e a tartaruga. No meio da corrida, a lebre resolve tirar uma soneca. No meio da corrida, a lebre... Seu conflito? Hã? Seu conflito? Principais ações. No meio? No meio da corrida, a lebre resolve tirar uma soneca. Resolve? Resolve.
Por que não soneca, não sono? Não, gente, porque como que ela vai tirar o sono? Vou tirar o sono, poxa. Ah, não. Isso. Posso falar o desfecho já? Prof, o desfecho ou solução do conflito, qual é? Não falei ainda, já vou falar. Principais ações decorrentes do conflito no meio da corrida. A lebre resolve tirar uma soneca. Posso ir para o desfecho agora? Qual que é o desfecho? A tartaruga Já tá no desfecho? sim, a tartaruga está cruzando a linha de chegada. Está cruzando a linha de chegada. Cruzando. A tartaruga está cruzando a linha de chegada quando a lebre acorda. Não. A tartaruga está cruzando a linha de chegada quando a tartaruga acorda. A lebre disfarça. Quando a lebre acorda e percebe que perdeu a corrida. Não. A tartaruga está cruzando a linha de chegada quando a lebre acorda e percebe que perdeu a corrida. Ô, professora, eu não tenho diário, né? Eu tinha contas que eu pedi, e aí, meu diário é caderno normal, né? Que eu estava no aí, beleza, né? Aí sempre eu escrevo, sabe onde tem escrito xilibra? Tipo, xilibra, não tem nada. Aí tem uma linha assim, bem forte, escrita. Eu escrevo nessa linha, embaixo do xilibra, do lado do xilibra, assim, até acabar a folha. Final. A lebre acaba humilhada pela tartaruga. A lebre acaba humilhada pela tartaruga. Acaba humilhada pela tartaruga, que acaba vencendo pela persistência. Fala de novo. A lebre acaba humilhada pela tartaruga, que acaba vencendo pela persistência. Eu resumi aqui. A lebre acaba humilhada pela tartaruga, que acaba vencendo pela persistência. Moral da história. Quem segue devagar. Coloca aí. Quem segue devagar. Quem segue devagar. Meu Deus, professor, agora tem 3 alunos. Quem segue devagar e com constância.
sempre chega na frente. E com constância, sempre chega na frente. E com constância, sempre chega na frente. Vamos lá para 61 agora. A corrida da tartaruga. Eu vou falar o que está aqui, tá? É que é sugestão. Quem aceita 61? Quem aceita a própria natureza? Quem aceita a própria natureza? A corrida da tartaruga? É, a corrida da tartaruga. O primeiro aqui. Onde Aqui. a senhora está mesmo, professora? Página 61. Quem aceita a própria natureza e respeita a dos outros. Quem aceita a própria natureza e respeita a dos outros. Quem aceita a própria natureza? Aqui, eu estou falando para vocês, você não presta atenção aqui. Ó. Quem aceita a própria natureza? Quem aceita a própria natureza? E respeita a dos outros. Alcança seus objetivos. Professora, escreve de uma forma, tipo, com os personagens. Quem aceita a própria natureza e respeita dos outros, alcança seus objetivos. Hã? Só. Ao lado da corrida da tartaruga tem a lebre. A lebre e a tartaruga. Coloquem assim. A arrogância pode levar à derrota. Prof, você tá na 17, né? 15. A arrogância pode levar à derrota. A lebre e a tartaruga que eu estou falando. A arrogância pode levar à derrota. Só. Do 4h46. 16. O narrador de cada história assume um posicionamento, ou seja, revela sua opinião sobre seus personagens e as ações deles. Explique. A corrida da tartaruga. Eu coloquei assim, não, pois o narrador só narra e não expressa opiniões. Ele posiciona a favor da tartaruga. Ele se posiciona a favor da tartaruga. Está errado, Stephanie. Ele se posiciona a favor da tartaruga. Ele se posiciona a favor da tartaruga, admirando-a por não ser competitivo. Pode repetir, por favor? Ele se posiciona a favor da tartaruga, admirando-a por não ser competitiva. Então, por que ele era a favor? Porque ela não era competitiva, então ele tinha uma admiração por ela, o narrador. Né? Já na lebre e a tartaruga, ele adota uma posição imparcial. Coloca aí. Ele adota uma posição imparcial. A lebre e a tartaruga? É. A lebre e a tartaruga, Enzo, escreve aí. Ele adota uma posição imparcial. Parcial? Imparcial. Ele adota uma posição. Posição imparcial. Eu não sou uma dúvida. Ali, aqui em cima, onde está escrito lebre e tartaruga em cima, na 15, a arrogância pode levar a derrota. Encontra uma posição imparcial.
Na número 17 diz o seguinte, essa aqui é pessoal, tá? Então eu não vou... Ó, em qual versão da fábula sobre a lebre e a tartaruga você se inspiraria? Se precisasse aconselhar alguém que se acha superior ou melhor que as outras, encontre motivos na fábula escolhida para explicar sua ação. Sua opção. Professora, eu coloquei assim, ó, a corrida e a tartaruga. A corrida da tartaruga. A corrida da tartaruga. Eu coloquei bem assim, ó. Porque saiu o trecho, né? Foi assim. Saiu na frente, foi indo na frente, chegou na frente e ganhou. Professora, eu achei essa frase muito motivadora, sei lá. Eu gostei dessa frase. Essa daqui é pessoal, tá? Então eu não vou... Número 18. Essa daí é pessoal, tá? Vocês vão colocar qual que vocês se julgam, a 17. Vocês vão colocar qual que vocês acham melhor, por quê? Eu vou explicar. A 17 é pessoal. Vocês que vão fazer. Mas pra quê, pessoal? Meu Deus. Meu Deus. Pessoal, significa que você não pode dar resposta. Você queria. Não, o que é pra fazer? É pessoal. Não, mas o que é pra fazer? Você vai dizer em qual das versões você julga melhor se fosse aconselhar alguém. Entendeu? Por exemplo, a tartaruga tinha tudo para dar errado, para não ganhar. Mas ela ganhou por quê? Porque ela foi persistente, porque ela foi confiante. Então coloquem isso, coloquem que a tartaruga foi persistente e confiante e por isso venceu a corrida. Eu acho que a tartaruga foi confiante e persistente. A corrida da tartaruga, com certeza. Coloca aí na 17. Só. A tartaruga foi confiante e persistente. Por isso, ganhou a corrida. Foi persistente e confiante. Por isso, ganhou a corrida. Resumindo, quer dizer o quê? Que independente de qualquer coisa, de qualquer fator, se a pessoa for persistente, ela consegue vencer na vida. Apesar dos obstáculos. Então, vocês veem noticiários de pessoas bem pobres que conseguem ingressar numa universidade, fazer um curso de medicina que é super caro. Por quê? Porque ela lutou, ela persistiu, ela estudou. Então, ela tem tudo para não conseguir, mas ela vai lá e persiste. Por exemplo, as pessoas que Só um pouquinho. assim, eu não vou conseguir, Se vitimizando. Nunca vai conseguir nada. Pode falar. Eu estou na 17. Agora a 18. As fábulas comunicam lições de moral e, em geral, têm personagens representados na figura de animais, que pensam e agem como pessoas. Que atitudes humanas as duas fábulas criticam? Coloquem no primeiro aí, a arrogância. Na fábula corrida. A arrogância, no primeiro aí, da 18. A arrogância, excesso de confiança, vaidade e ironia. A arrogância, o excesso de autoconfiança, a vaidade e a ironia. Né, prof? Porque ela ficou... Professora, mas você acha? Coelho, olha aqui. Mas a lebre é um coelho. Só um pouquinho. Eles depois, nas coisas, eles arrancam os dedos pela quadra e depois deixam um cantinho, aí eles empurram Coloca, só um pouquinho, estou ocupada agora. A arrogância,
excesso de autoconfiança, vaidade e ironia. Aí coloquem no último item a vaidade. Tem outra palavra que eu achei meio estranha. Ó, gabolice. O que seria gabolice? A pessoa que gosta de se gabar. A vaidade. Vaidade. A 19, marquem. Devagar se vai ao longe. Enzo, página 62. Devagar se vai ao longe. Marca X. Professora, essa eu chutei e acertei. Devagar se vai ao longe. Marca X aí onde está. Devagar se vai ao longe. Devagar e sempre se chega na frente. Último item. É para marcar os dois. Devagar se vai ao longe. Devagar e sempre se chega na frente. Mas não é de importante. Mas não é importante comer, né, gente? Bem? Sim, claro. Tem que parar para dar uma comida. Pronto. Agora vão lá para o capítulo 2. Essa aqui é para escrever. A gente já vai fazer o texto, né? Página 26. Página 26. Guarda o caderno de desenho que agora é horário de estudar. Vamos, que eu tenho que explicar matéria nova para vocês. Página 27. 27 do que, professor? Apostila. 27. Apostila. Página 27. Da apostila. Página 27, já falei. Guarda o caderno, vamos. Página 27, Enzo. Volta agora. Todos viram aqui, agora vai precisar. Mais chefe. Vai lá pra gente, por favor. Eu pedi. A bolinha foi embora. Você vai tá me olhando porque é uma pessoa. É errado uma pessoa. Tem como tirar? Você tem que ter uma coisa na Tá. Lucas Eduardo, vamos Lucas Eduardo. Nossa, que saudade da escola. Verdade.
Como queria transportar para essa tela? Fala forte pra galera. Tipo, passar no notebook do celular. Tem o seu aluno novo, a Isabela. Conhece a Isabela? Né? Sabe? E a Maria, a Ana Lídia, Uma informação da minha cabeça. a professora Doutor, Eu não vou conseguir tirar ela, estou ocupada lá na a frente. Gabriel, todo mundo no caso. Né? Vocês bagunçam demais, eu não aguento isso. Não. Ô, Aí eu professora, vou fazer... Não dá. nossa, ô, professora, a gente ouvindo as pessoas aí, né, na sala, a professora deu uma saudade de sair, deu uma saudade de um aperto no coração. Ai, exagero. Ó, deixa eu fechar aqui. Quer dizer, diminuir um pouquinho o volume, tá muito alto. Ó, eu quero silêncio. Vocês falaram demais. Vamos. Eu vou explicar um pouquinho para vocês. Não vai dar para a gente fazer muita coisa, mas eu só vou introduzir o assunto. Eu quero silêncio. Qual é o objetivo de estudar os textos reguladores? A gente aprender a falar melhor em português? Não. Aprender a... Não, escuta o que eu vou falar. O texto regulador, ele traz o quê? Ele traz ideias. Por exemplo, aqui na carta... Cartas para criança. Carta da Terra para crianças. Eu estou falando. Está dividindo em itens. Item 1, 2, 3. Eu estou explicando. Presta atenção. Está escrito ali. Vocês já copiaram a pauta. Até o item 6. Então, por exemplo, conheça e proteja as pessoas, animais e plantas. O que deve se fazer em cada um desses itens? Tenha respeito pelo modo como as plantas, animais e pessoas vivem, mesmo que lhe pareça estranho ou diferente. É uma forma de conhecer os animais. Peça que todos tenham proteção. Lute contra a matança indiscriminada de animais e cuidem das plantas. Então, aqui eles colocam para cuidar da terra, cuidar das plantas e dos animais. 2. Sempre respeite estas 3 coisas. A vida de todo e qualquer ser... Não, espera, eu estou explicando. A vida de todo e qualquer ser vivo, o direito das pessoas, o bem-estar de todos os seres vivos. 3. Utilize com cuidado o que a natureza nos oferece, água, terra, ar, e defenda as ideias de que todos têm direito a esses bens naturais. Todos nós temos direito a esse bem natural. Tá? Água, terra, ar. Escutem, eu não terminei ainda, depois vocês falam. Número 4, mantenha limpo o lugar onde você vive, economize água, jogue lixo no lixo, procure manter todas as coisas em ordem, separe o lixo seco do orgânico, adote as ideias dos 3 R's. O que são 3 R's? Reduzir, reutilizar e reciclar. 5, aprenda mais sobre o lugar em que você vive, sobre os seres vivos que fazem parte de sua comunidade e dos que vivem em outros lugares do planeta. Conheça e valorize o lugar onde vive e compartilhe com outros o que você sabe. 6. Todo mundo deve ter o que necessita para viver. Não deve existir a miséria. Procure desejar ter somente o que precisa. Aprenda a compartilhar o que tem e defenda sempre que todos devem ter o que necessitam para viver com dignidade. Todas as crianças devem ter acesso à escola. As pessoas necessitadas devem ser aquelas a quem nós devemos ajudar mais. Então, todos esses itens são para cuidar melhor do nosso planeta, cuidar melhor de quem está
a nossa... Ai, como que eu posso falar? Em nossa volta. Oi, pode falar. A tarefa 27 a 32. Porque se a gente conseguisse fazer essas questões aqui, aí não conseguisse fazer tudo, ficaria como tarefa. Então, a tarefa é 27 a 32. Tá? Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Por exemplo, aqui. No texto regulador, tem aqui o item Cartas da Terra. Cartas da Terra é um documento. É um documento elaborado em 2000 por uma comissão internacional com o objetivo de estabelecer os princípios para a construção, a partir do século XXI, de uma sociedade justa e sustentável. Não adianta a gente pensar, por exemplo, em ser justo sem ser sustentável, porque senão os nossos recursos naturais podem acabar e por conta dos nossos recursos naturais extintos, acabados, nós também não conseguiremos sobreviver. Né? Então, tem tudo, uma coisa está ligada à outra. Em 2003, o Núcleo dos Amigos da Infância e da Adolescência, NAIA, produziu um documento para que as crianças também pudessem ler esses princípios e refletir sobre as mudanças necessárias para o desenvolvimento de um mundo mais harmônico. Então, foi por conta desse documento, pensando no grupo criança e adolescente, NAIA, eles fizeram esse princípio aqui, que está dividido em 6 itens. Tá? Outro item que é importante falar para vocês, que são interlocutores dos textos. São as pessoas que participam de uma situação discursiva. Quem participa de uma situação discursiva é chamado de interlocutor. Tá? Um texto escrito estabelece a comunicação entre um autor e um leitor. Não existe leitor sem autor. Não existe autor sem leitor. Um depende do outro, né? Então, enquanto está finalizando a aula de vocês, daqui a pouco termina, no material de vocês tem uns desenhos para vocês recortarem e colarem aqui. Vocês vão olhar qual desenho, eu não sei onde está no meu aqui. Está no final da apostila, né? Aqui, ó. Eu estava pensando nessas. Aí vocês vão escolher qual que completa o desenho que está no capítulo 2. Ó, tem 2 espaços aqui, ó, e um aqui. Seria pelo menos um TV. Como? TV, tipo, os 3 e o TV. E o TV porque a gente pode fazer tudo fazer isso ainda continuação. Na verdade, a gente tá mais. Mas ninguém falou para não tomar banho. Mas tá todo mundo colocando um ambiente cheiroso, tipo assim, né? Aí agora ela viajou no negócio. Cada coisa. Aí vai pensar, gasta água vai acabar com recurso natural. Não, assim, pior essa situação assim. Eu vou dar uma injeção. Aí vocês podem recortar o desenho que está no final do material de vocês da apostila e colar nos espaços daqui, ó. Tem um espaço e tem aqui 2 espaços. Recortem e colhem. Numa página assim, Observem o desenho, qual fica melhor, de acordo com o texto, tá? Observem qual figura fica melhor. Aqui tem as figuras. A primeira figura é um menininho com um livro na mão, parece o Pequeno Príncipe, o desenho do Pequeno Príncipe, olhando com uma lupa à flor. No outro, tem uma pessoa com uma criança, parece uma criança pequenininha, oferecendo comida para os mais necessitados. E o outro está abrindo a torneira. E o pai parece que está fazendo a barba. Então, na verdade, ele está fechando a torneira enquanto o pai está se barbeando, para não gastar água.
Então, vocês vão olhar qual desenho fica melhor. Qual desenho fica melhor nesses espaços, de acordo com o texto. Isso daqui pode fazer agora, que vocês ainda vão ficar aqui, né? Eu não liberei para guardar material ainda? Oxi. Eu não tenho nada pra fazer. Eu vou ler. Se você quiser, porque eu posso desenhar. Eu posso desenhar, vai no vídeo. Olha, que triste. Nossa senhora, caraca. Triste. Embora. Thalita, eu faço que fica um forte abraço. Thalita, se você tá tão triste de ir embora, deixa que eu vou por você. Não, obrigada. Não, eu querer que eu faça não consegui. Senão sua mãe vai esperar a mãe da Lídia, vai assustar. Fala, gente, minha filha, eu tô tipo. Ana Lídia, minha filha vai vir. Ah, tá. Oxe, minha filha, gente, não tá ela. Você não foi com o foto morto. Não, foi com o foto não. Foi com o foto, né, gente? Calma aí. Vou botar que eu fico grande por fora. Vou tirar essa morte. Eu quero mandar pra mim. Incrível. Professora, eu terminei, eu posso sair? Você terminou o quê? De colar. Não, vai fazendo a atividade que tem aí para fazer. Você tem cola? E olha, você fica um forte abraço. O empreendedor entendeu? Né? Vai sair. Não sou empreendedor, sou empreendedor. É um empreendedor. Só que eu tenho a minha passada. Tem alguma coisa pra nada? É que as coisas que você fala, é que você fala tanto que tem assunto pra falar. Não, é que às vezes eu falo tanto que eu falo muito mais pra falar. Nossa, cara, você é muito bom. Eduardo, sim. Só minha crítica, se você não está treinando, você vai parar porque a vontade do Eduardo. Ai, eu não vou dizer. Se você não para. Oi, não, não. É doido, é? Já vai ficar me esperando lá. Mas ele chamou, você pode ir, então? Qual figura vocês vão colocar na número 3? Eu vou colocar assim. É a do menininho fechando a água. É do menininho fechando a torneira, correto. Menino xadrez, Uhum. o pai é assim. Professora, para fazer então e ir fazendo a tarefa? Sim. Tá.
Eu vou fechar já, tá? Podem sair. Tchau. Obrigada pela participação de vocês. Até a próxima aula. Façam a tarefa, mandem para mim por foto. A pessoa